Vamos ler aí, 2 Crônicas 20. Diz assim: depois disso, os amonitas e os moabitas, com alguns dos menuítas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isso é, em Guede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes perante Israel, teu povo, e deste essa terra para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo a espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes do monte Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar, nem sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e filhos, até os de colo, estavam ali, em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia, e disse: escutem todos os que vivem em Judá e Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no final do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-lhe e louvaram o nome do Deus de Israel em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, ó Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Você pode dar glória a Deus pela palavra dele? A Bíblia é demais. Uma história dessa aqui, pode aplaudir, é muito lindo. Eu quero hoje usar essa palavra para pregar uma mensagem chamada: o que fazer quando você não sabe o que fazer. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Eu quero falar sobre decisões. A vida é feita de decisões.
As decisões que você tomou 5, 10 anos atrás te trouxeram aonde você está hoje. Você está vivendo o que você está vivendo por causa daquilo que você decidiu. Ou não decidiu, porque não decidir também é decidir. Quando você não decide mexer na sua saúde, você decidiu deixar a sua saúde para lá. Quando você decide não levar seu filho para a igreja, você decidiu como será o futuro espiritual do seu filho. Quando você decidiu não falar de política, você está entregando essa área para outros que se interessam sobre política. A vida é assim. E nós precisamos aprender a decidir. E uma das coisas que o diabo tomou de nós é a capacidade de decidir. Porque uma vez que Cristo entra na nossa vida, nós temos a capacidade de decidir e de decidir com o conselho dele. Porque tomar decisão é importante. Mas tomar decisão com o conselho de Deus, não tem como dar errado. Deus está conosco. Quando você consulta ele, e ele traz para você a resposta que ele tem, você vai ser um vencedor, como Josafá foi. Quem entende o que eu estou falando? O problema é que muita gente hoje tem dúvidas. Você entra no Google, agora aqui, o que você escrever, aparentemente o Google tem resposta. Mas não. Tem muitas perguntas e muitos momentos que o Google não sabe te dizer o que fazer. O que fazer quando um casamento está indo de mal a pior? Você já tentou de tudo, já conversou de tudo, já orou de tudo, já foi para seminário, já leu livro, já participou de terapia. O que fazer? O que fazer quando você já bateu em muita porta, pediu ajuda financeira, colocou seus dados na internet, pediu ajuda a amigos, fez tudo e você não consegue avançar? O que fazer quando a sua casa é uma casa de gritaria, de bagunça, de confusão, onde um está brigado com o outro, ninguém tem amor, ninguém tem relacionamento, é cada um trancado no seu quarto, só na internet, e ninguém... O que fazer? Não adianta escrever numa rede social lá, o que fazer? As redes sociais, gente, são muito boas, se bem usadas, mas a única coisa que pode nos ajudar na hora da decisão é a palavra de Deus. Se não voltarmos nossos olhos para a Bíblia urgentemente, nós não chegaremos a lugar nenhum. Qual é o nosso problema? Eu falei hoje de manhã e vou repetir. É que a gente só quer as respostas pessoais que Deus tem para a gente. Existem 3 tipos de dúvidas que nós temos na vida. O primeiro tipo de dúvida que nós temos são aquelas filosóficas, existenciais, né? Do tipo, quem eu sou? Para onde eu vou? Qual o sentido da vida? Existe vida em outros planetas? São perguntas existenciais. Eu nasci num mundo, 50 anos atrás, onde essas perguntas aqui dominavam. Na minha época, quando eu era adolescente, jovem, era raro as pessoas ficarem nessa coisa, ai, com quem eu vou casar, ai, com quem, ai, onde que eu vou estudar? Não era essa a neura, não. Eu lembro que eu fiquei um mês inteiro com os meus amigos de férias, só estudando o livro do Apocalipse. A nossa preocupação era outra. Inclusive esse é o segundo tipo de dúvidas que a gente tem, que são as dúvidas bíblicas teológicas. Quais são os sinais do fim do mundo? Será que já está acontecendo? Por que temos que dar o dízimo? Qual é o sinal de que fomos batizados com o Espírito Santo? Posso me batizar mesmo ainda fumando? São perguntas que têm a ver com teologia, com Deus, com a Bíblia. Crente fica endemoniado. Eu tenho que orar em línguas para eu ter sido batizado do Espírito Santo? São perguntas que têm a ver com esse livro. É outro tipo de pergunta que hoje também as pessoas não estão muito interessadas. E aí tem o terceiro tipo de perguntas, que é só dela que a gente fala hoje, que são as perguntas pessoais e práticas. Eu devo estudar belas artes ou engenharia? Devo viajar de férias ou dar o meu dinheiro de entrada numa moto? Devo namorar o Carlinho ou o Divino? Vai para o Divino, eu acho o nome dele mais... Só que Deus tem muita coisa para falar para a gente. Lucinho, o que Deus tem para falar para a gente? Sabe quanto tempo leva para você ler esse livro todo, numa sentada? 54 a 56 horas. Ninguém quer. Todo mundo quer uma voz do além que diga, é o divino, é engenharia. Só as coisas que têm a ver com a gente.
Eu preguei semana passada aqui sobre egocentrismo. Pessoas que elas vivem a fé cristã em torno delas. É o que lhes interessa, é a luta dela, é o problema dela, tudo é dela. Ela não vê, mas ela está se elegendo a qualidade de Deus. Porque ela esqueceu que existe mais 8 bilhões de pessoas na terra e esqueceu que existe um Deus todo-poderoso, que Ele está muito acima de todos nós. Nós não somos o centro, mas Deus nessa noite quer nos capacitar para que a gente tome decisões na hora que a gente não sabe o que fazer. Eu estou percebendo essa geração sem essa capacidade. E na verdade eu estou percebendo as mulheres melhor em tomar decisão do que os homens. Os homens vão vivendo, e as mulheres estão afobadas. Eu tenho que decidir logo, eu tenho que fazer logo. E os caras estão assim, calma. Hoje tem Brasil e Colômbia. Neymar entra? Não sei. E amanhã? Não, amanhã eu não sei. Eu tenho que ver amanhã. Eu nasci num tempo onde os homens eram doidos. Quem é homem raiz aqui? Homem lá das antigamente? Deixa eu ver. Aí, tem 3. 4. 5. Olha ali também, 6. O que é um homem raiz? É um homem que levanta. Você acha que ele tem conjuntivite, mas na verdade ele tem sangue no olho. É um homem que não precisa ninguém falar nada com ele. Ele sabe que ele tem que trabalhar, ele sabe que ele tem que proteger a família, ele sabe que ele tem que cuidar dos filhos, e ele vai para cima. Ele toma a decisão errada, mas ele toma a decisão. Eu vou repetir o que eu acabei de falar aqui. Ele toma a decisão errada, mas ele toma a decisão. Qual é a frase que eu falei aqui outro dia? Uma pesquisa feita por um instituto aí mostrou a frase mais falada nas famílias brasileiras. Qual é? Pergunta a sua mãe. Pergunta a sua mãe. Por quê? Porque o homem não quer decidir, não quer envolver, não quer chegar em nada. Infelizmente, nessas horas de dúvidas e de coisas que nos preocupam, nós não percebemos que não estamos realmente fazendo as perguntas certas. Você sabia que você decide certo, começando com a pergunta certa? Você é bom em fazer pergunta? Ou suas perguntas são de criança, assim, muito boba? Tem gente que fala assim, por que eu? A pergunta é, por que não você? Por exemplo, eu achava que a mãe de qualquer um poderia morrer. A minha morreu. E aí quando a minha mãe morreu, que eu quis pensar, por que a minha? Me veio uma voz dizendo, por que não a sua? Ninguém está preparado para fazer esse tipo de pergunta não. Porque quando alguém prospera e compra um carro, ou casa, ou ganha um dinheiro, ninguém fala assim, Deus, por que eu? Dá essa mulher linda para onde, Senhor? Eu queria andar a pé, o que eu estou fazendo com esse carro novo? Sai, demônio, do carro novo. Nós somos muito injustos com o Senhor, porque na hora que a coisa fica feia, a gente põe as coisas ruins na conta de Deus e as coisas boas nós pomos no nosso braço. Eu lutei, eu trabalhei, eu conquistei, eu fui lá e fiz. Quem é você? Se Ele não te der força para levantar de manhã, a gente não aguenta nem tomar um café. É Jesus que dá para a gente força. É Jesus que fala assim, vão meu filho, eu estou com você. Só que nós estamos querendo que Deus faça tudo. Ele não vai fazer, porque Ele deu para nós um negócio que os calvinistas detestam. Calvinista, escuta aqui, nós temos livre-arbítrio. Chora debaixo do chuveiro, que é um lugar mais quente. Não vem com essa palhaçada, não. Deus sentou lá na humanidade, lá no passado, pegou um caderno e falou assim, Lucinho vai para o céu, Beltrano vai para o inferno, o outro vai sofrer, o outro vai pegar câncer. Não! Como que pode alguém acreditar num ensino hediondo desse? Esse livro aqui, sabe qual é o outro nome que dá para a Bíblia? O livro do si. Se você quiser, se você crer, se você me seguir, se você me obedecer. Isso está dizendo o quê, gente? Que a gente tem um livre arbítrio.
Então me explica 1 Timóteo 1 que diz assim: o Senhor não quer que nenhum se perca, mas que todos se arrependam. Por que a Bíblia diz que Ele quer que todos se arrependam, se Ele já definiu quem vai para o inferno e quem vai para o céu? Tem que estar cheirado demais? Não admito isso não. Inclusive, muitos jovens me procuram, que vêm do calvinismo, me dizendo: Lucinho, eu acho que eu sou predestinado ao inferno. Sabe o que eu falo? Não, você é predestinado à burrice. A burrice. Lucinho, não estou gostando do que você está falando. Queridão, eu não vou comprometer o que a palavra de Deus diz, porque você crê numa coisa que é uma aberração completa. Então Jesus morreu na cruz só por alguns? Ai! Me acalma, Senhor. Não. Quer ver uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo? Deus realmente quer o meu bem? Posso te falar uma coisa? Parece piada isso aqui, mas a gente não sabe tomar decisões porque a gente duvida da bondade de Deus. A gente fica achando que sim, Ele sentou lá no passado e bolou um câncer top pra gente, bolou um covidão topzão pra gente. E as pessoas vêm me perguntar: e essa pandemia, pastor? Não vem com Deus não. Vai lá em Adão e Eva e pergunta para eles. Porque foram os dois sem vergonha. Gente, Adão e Eva abriram a porta para o pecado, e o pecado junto com ele trouxe o quê? A morte. Qual morte? Morte dos sonhos, morte da alegria, morte da vontade de viver, morte de tudo. Jesus é a solução. Deus não é parte do problema não, Deus é parte da cura. Muita gente tem uma interrogação quando fala assim: Deus é bom. Aí a pessoa fala assim: para alguns. Na minha vida não, eu estou passando muito perrengue. Uma pessoa me disse: eu estou orando há 40 anos para fulano ser curado, e o fulano não foi. Aí, é bom a gente ter Jesus para responder a pessoa do jeito que a bola vem. Gente, o maior segredo do futebol é bater de primeira. Quem já aprendeu isso aqui? Do jeito que a bola vem, você chuta. Eu virei para a pessoa e falei assim: essa pessoa morreu? Não. Falei: oh my God. Porque às vezes você está chorando pelo que ainda não aconteceu, mas o milagre está acontecendo debaixo do seu nariz e você não consegue reconhecer, porque você pediu a Deus 3x, mas Ele já te deu 2, mas a gente só aceita se for 3. O Senhor tem agido na nossa vida, e a prova disso é que a gente está sentado aqui vivo nessa noite, ouvindo essa palavra, na casa dEle, e você que está nos assistindo aí também, não sei de onde.